A vida começa aos 40. Um novo começo, não um fim. A ideia de que a vida realmente começa aos 40 pode soar provocadora, especialmente em uma cultura que valoriza juventude, velocidade e conquistas precoces. Mas para Carl Jung, um dos pensadores mais influentes da psicologia do século XX, essa afirmação não era apenas um consolo, era uma revelação profunda sobre a jornada humana. Ele via os primeiros 40 anos da vida como uma fase preparatória, uma espécie de laboratório onde experimentamos, testamos ideias, buscamos aprovação e construímos uma identidade funcional. No entanto, segundo ele, esse esforço inicial, por mais necessário que seja, não representa a história principal. É apenas o ensaio. Até os 40 anos, estamos em busca de estruturas externas, carreira, relacionamentos, status, sucesso social. Fazemos escolhas motivadas muitas vezes por expectativas familiares, culturais e coletivas. Tudo isso nos molda, mas também nos limita. E é justamente na virada da meia-idade que algo começa a se transformar. Um sentimento de desconforto silencioso surge. O que antes parecia satisfatório já não preenche mais. Começamos a questionar não apenas o que fazemos, mas por quê. O que parecia ser o auge da estabilidade pode se revelar um terreno de dúvidas. E é aí que, para Jung, a vida verdadeiramente começa. Não por termos todas as respostas, mas porque finalmente começamos a fazer as perguntas certas. Essa transição pode parecer assustadora, e é compreensível que muitos a interpretem como uma crise. Mas Jung nos oferece uma alternativa poderosa. E se isso for, na verdade, um despertar? Em vez de declínio, vemos a oportunidade de reconstrução. Não se trata mais de colecionar conquistas, mas de integrar sentido. Aos 40, temos maturidade para olhar para dentro, coragem para rever nossas escolhas e liberdade para redefinir o que queremos da vida. É nesse ponto que deixamos de seguir um roteiro herdado e começamos a escrever nossa própria história. A persona. A máscara que usamos. Até a meia-idade, durante as primeiras décadas da vida, a maior parte de nossa energia é investida em construir algo que Jung chamou de persona, a imagem que projetamos ao mundo. Trata-se da identidade social que assumimos para sermos aceitos, compreendidos e valorizados. A persona é, em certo sentido, uma adaptação. Aprendemos a desempenhar papéis específicos como o profissional competente, o filho obediente, o amigo confiável ou o parceiro ideal. Esses papéis não são falsos, mas também não representam a totalidade de quem somos. Eles são como máscaras, úteis para navegar pelas exigências da vida social, mas incapazes de refletir toda a nossa complexidade interior. Na juventude, a persona é essencial. Ela nos ajuda a conquistar espaço no mundo, entender como funcionam as regras sociais e construir uma estrutura de identidade. No entanto, com o passar do tempo, especialmente ao nos aproximarmos da meia-idade, essa máscara começa a incomodar. Aquilo que antes nos dava segurança começa a parecer restritivo. Começamos a sentir que estamos desempenhando um papel que já não nos representa completamente. Surgem perguntas incômodas. Será que essa vida é mesmo minha? Essa carreira reflete quem eu sou? Esse relacionamento faz sentido para a pessoa que me tornei? O problema não é ter uma persona. Todos temos e precisamos dela. O problema surge quando nos identificamos demais com essa fachada, esquecendo que há muito mais dentro de nós. A persona, quando tomada como identidade absoluta, se torna uma prisão. E é justamente na meia-idade que suas rachaduras começam a aparecer. Os papéis que pareciam sólidos perdem a força, e aquilo que foi construído para nos proteger começa a nos limitar. É nesse momento que se inicia um movimento de retorno ao centro. A desconstrução da persona pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Começamos a perceber que a vida não precisa mais ser vivida para agradar os outros ou cumprir expectativas.
A meia-idade nos convida a ir além da máscara, a reconhecer que, embora ela tenha nos ajudado a chegar até aqui, é hora de descobrir quem somos sem ela. A crise de meia-idade ou despertar para si mesmo. A expressão crise de meia-idade carrega consigo uma carga pesada de medo, confusão e estereótipos. É comumente retratada como uma fase marcada por impulsividade, arrependimentos, decisões precipitadas e uma tentativa desesperada de resgatar a juventude perdida. Mas e se essa leitura estiver distorcida? E se o que chamamos de crise for na verdade um chamado interno, uma convocação para acordar para quem realmente somos? Jung nos oferece essa reinterpretação poderosa. Para ele, esse momento de desconforto profundo não é sinal de colapso, mas de transição. É um despertar. Um convite da alma para reavaliar a vida sob um novo olhar. Depois de anos vivendo para construir algo, uma carreira, uma reputação, uma família, uma identidade, começamos a perceber que os alicerces sobre os quais tudo isso foi erguido talvez não sejam tão sólidos quanto pareciam. A sensação de vazio, a falta de entusiasmo, ou mesmo a inquietação silenciosa, são sintomas não de decadência, mas de nascimento. Um nascimento interior. Esse processo pode ser desconcertante. O que antes fazia sentido agora parece sem cor. A busca por reconhecimento externo perde o brilho. As conquistas que pareciam ser o objetivo final da vida já não satisfazem. Mas é exatamente nesse espaço de incerteza que algo novo pode emergir. O que parecia uma crise se transforma aos poucos em uma ponte, uma passagem entre o que fomos e o que podemos nos tornar. É nesse ponto que as perguntas mais importantes começam a surgir. Quem sou eu sem meus títulos? O que me traz alegria de verdade? Que tipo de vida me representa? Essas perguntas não são fáceis e não deveriam ser. Elas não são respondidas com rapidez ou fórmulas prontas. Elas exigem escuta, coragem e tempo. Mas são essas perguntas que nos conduzem a um tipo de autenticidade que não era possível antes. A crise de meia-idade, sob essa nova luz, se revela como uma etapa necessária e valiosa. Não é sobre decadência, é sobre reconexão. Não é sobre perder juventude, é sobre ganhar profundidade. Quando paramos de resistir ao desconforto e passamos a escutá-lo, percebemos que esse chamado não vem para destruir, mas para revelar. O que parece caos pode, na verdade, ser o início da construção de uma vida mais alinhada com a nossa essência. Individuação. O processo de tornar-se inteiro. Quando Jung fala sobre individuação, ele não está se referindo a um processo superficial de autoconhecimento, mas a uma jornada profunda e contínua rumo à totalidade. A individuação é o movimento psicológico pelo qual o indivíduo se torna aquilo que ele é. Em essência, não a versão que a sociedade espera, não o personagem que ele interpretou até então, mas o ser completo, que integra luz e sombra, razão e sentimento, consciência e inconsciente. É um processo que exige coragem, pois nos obriga a olhar para tudo aquilo que evitamos em nós mesmos. Na meia-idade, esse processo ganha força porque a persona começa a perder sua autoridade sobre nós. Já não sentimos tanta necessidade de agradar ou corresponder. Começamos a ouvir uma voz interior que, até então, havia sido abafada pelo barulho das obrigações externas. Essa voz nos conduz para dentro, em busca de partes nossas que foram esquecidas, negligenciadas ou reprimidas. E é nesse retorno ao centro que a individuação acontece. Esse caminho não é linear, tampouco fácil. Envolve confrontar partes desconfortáveis de nós mesmos, o que Jung chamou de sombra. A sombra contém tudo aquilo que rejeitamos ou escondemos. Nossos medos, inseguranças, ressentimentos, desejos não realizados. Enfrentá-la pode ser doloroso, mas é essencial. Pois enquanto essas partes ficam no inconsciente, elas nos controlam sem que percebamos.
Ao trazê-las à luz, não para julgá-las, mas para integrá-las, começamos a nos tornar mais inteiros, mais humanos, mais reais. A individuação não é um estado a ser alcançado, mas um processo que se desdobra ao longo da vida. Ela nos convida a deixar de viver no piloto automático e começar a viver com intenção. A vida deixa de ser uma sequência de tarefas e metas e passa a ser uma expressão do que realmente somos por dentro. A busca deixa de ser por sucesso e passa a ser por significado. Já não queremos mais apenas parecer bem-sucedidos. Queremos viver de forma que faça sentido para nós. Nesse sentido, a meia-idade é uma janela de oportunidade. É quando temos a maturidade emocional, a experiência e a sensibilidade necessárias para iniciar essa travessia com profundidade. O que muitos chamam de crise, Jung identificou como o chamado da alma para o verdadeiro trabalho da vida, tornar-se inteiro. Maturidade emocional, a calma que vem com a idade, com o passar dos anos, algo sutil, mas profundamente transformador começa a acontecer dentro de nós. O amadurecimento emocional não é apenas resultado das experiências vividas, das alegrias, das perdas, dos fracassos, dos aprendizados, mas também de uma mudança biológica e psicológica real. A neurociência mostra que, à medida que envelhecemos, os centros emocionais do cérebro se tornam mais equilibrados. Passamos a reagir menos impulsivamente e a refletir mais antes de agir. Ficamos menos reféns das emoções intensas e mais capazes de observar e regular o que sentimos. Essa maturidade não significa se tornar indiferente, frio ou distante. Muito pelo contrário. É um tipo de presença que nos permite sentir com profundidade, mas sem nos afogar. A raiva, a tristeza, o medo, eles continuam existindo, mas já não nos dominam da mesma forma. Em vez de explodir ou reprimir, aprendemos a pausar, respirar e escolher nossa resposta. É a sabedoria emocional que começa a florescer. Na meia-idade, esse equilíbrio emocional se torna especialmente valioso, porque nos permite lidar com as transições inevitáveis com mais serenidade. Mudanças de carreira, perdas familiares, redefinição de identidade, novas escolhas. Tudo isso pode ser vivido com mais consciência e menos desespero. A capacidade de olhar para os acontecimentos com perspectiva, em vez de apenas reagir, nos oferece uma nova liberdade, a de não sermos mais prisioneiros das circunstâncias. Além disso, a maturidade emocional nos aproxima de nós mesmos e dos outros. Passamos a nos escutar com mais compaixão, a aceitar nossas imperfeições com mais leveza e a entender que vulnerabilidade não é fraqueza, mas abertura. As relações também se tornam mais verdadeiras. Em vez de jogos de poder, buscamos conexão. Em vez de querer vencer discussões, queremos compreender e ser compreendidos. Essa calma interior, que começa a se estabelecer na meia-idade, não é apatia, é profundidade. É o silêncio que escuta, a pausa que acolhe, o olhar que enxerga, além da superfície. É a clareza que vem quando deixamos de correr atrás de tudo e começamos a valorizar aquilo que realmente nutre a alma. É talvez uma das maiores conquistas invisíveis do envelhecer. A capacidade de viver com mais equilíbrio, mais consciência e mais coração. O desmantelamento. Quando deixar ir é o começo da liberdade. Na cultura popular, muito se fala da crise da meia-idade como se fosse um colapso, uma falência emocional, um desespero súbito que leva a decisões impulsivas. Mas o que muitos veem como crise, Jung e outros pensadores enxergam como um desmantelamento. E essa diferença de visão muda tudo. O desmantelamento não é um colapso irracional, mas sim um processo necessário de desmontar aquilo que já não serve, para que algo novo e mais verdadeiro possa emergir. Chega um ponto da vida em que já
Não conseguimos mais sustentar os papéis, máscaras e expectativas que carregamos por tanto tempo. O profissional exemplar, o parceiro perfeito, o filho responsável, o bem-sucedido. Essas imagens, muitas vezes construídas para agradar, pertencer ou sobreviver, começam a ruir, não porque deixamos de ser responsáveis ou comprometidos, mas porque algo dentro de nós anseia por autenticidade. O preço de continuar interpretando um papel se torna alto demais. Esse desmantelamento é, muitas vezes, doloroso. Pode envolver a saída de um relacionamento longo, uma mudança de carreira, o afastamento de ambientes que não fazem mais sentido, ou até a percepção de que certos sonhos antigos já não nos representam. A perda, a luto, a confusão. Mas há também uma clareza crescente, a de que não estamos mais dispostos a viver uma vida que não seja nossa. Como bem disse Brené Brown, o que chamamos de crise é, na verdade, um convite para abandonar quem achávamos que deveríamos ser e abraçar quem realmente somos. E esse convite, embora desconfortável, é profundamente libertador, porque ao deixarmos ir o que não somos, abrimos espaço para descobrir, ou redescobrir, aquilo que sempre esteve dentro de nós, nossos valores reais, nossas paixões esquecidas, nossa voz interior. Esse processo pode ser bagunçado, sim. Pode envolver conversas difíceis, decisões drásticas, períodos de solidão. Mas também é um momento fértil, criativo, honesto. É o solo onde uma nova vida começa a ser plantada, uma vida menos moldada por expectativas externas e mais nutrida por escolhas conscientes. O desmantelamento é, portanto, um rito de passagem. E embora ele venha com perdas, ele também nos entrega um presente raro, a chance de reconstruir uma existência que reflita, com mais fidelidade, quem somos de verdade. Enfrentar os medos. A coragem de ser quem somos. Ao longo da vida, aprendemos a evitar o desconforto. Desenvolvemos mecanismos para contornar o medo do julgamento, do fracasso, da rejeição. Moldamos nossas decisões de forma a minimizar riscos e manter uma aparência de controle. Mas a meia-idade nos confronta com uma verdade inescapável. Se quisermos viver uma vida autêntica, mais alinhada com o que realmente importa, precisaremos enfrentar esses medos, não como inimigos, mas como portais para uma existência mais verdadeira. Nesse ponto da jornada, torna-se evidente que os medos que carregamos não desapareceram com o tempo. Apenas se esconderam sob camadas de ocupações, responsabilidades e distrações. O medo de mudar de caminho, de decepcionar expectativas, de parecer inadequado ou de não dar conta, tudo isso ressurge com força quando começamos a questionar o rumo que nossas vidas tomaram. Mas, diferentemente da juventude, agora temos a maturidade necessária para olhar esses medos de frente. E esse enfrentamento não precisa ser heróico ou dramático. Na verdade, ele começa em gestos simples e silenciosos. Dizer não a algo que não faz mais sentido, admitir para si mesmo um desejo antigo, ousar imaginar uma vida diferente, mesmo sem garantias. A coragem da meia-idade não é sobre grandes feitos externos, mas sobre a disposição de escutar a própria alma e responder a ela. Quando começamos a encarar esses medos, descobrimos que muitos deles eram projeções, sombras exageradas lançadas por antigas feridas, experiências, mal processadas ou crenças herdadas. Percebemos que a opinião dos outros importa menos do que pensávamos, que o fracasso é parte natural do processo e que o desconhecido, embora assustador, é também fértil em possibilidades. Essa compreensão nos liberta. Enfrentar os medos, portanto, não é o fim da segurança. É o início da autenticidade. É escolher a verdade em vez da conformidade. É parar de viver segundo um roteiro alheio e começar a escrever o nosso. Pode ser desafiador, sim, mas é também profundamente revitalizante.
Porque por trás do medo está aquilo que realmente desejamos, uma vida que nos pertença por inteiro. Autorrealização. O impulso para a melhor versão de si mesmo na meia-idade. A busca pelo sentido da vida se aprofunda e se transforma no que Abraham Maslow chamou de autorrealização, o impulso fundamental de realizar nosso pleno potencial, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Diferente da juventude, quando focamos em conquistas externas, status ou aprovação, nessa fase o desejo é por um preenchimento interior, por uma vida que reflita a autenticidade e a profundidade do nosso ser. A autorrealização não é um destino fixo, mas um processo contínuo de crescimento e descoberta. É aceitar nossas forças e fraquezas, integrar nossas experiências, aprender com erros e acertos e desenvolver uma vida que tenha sentido pessoal, não imposto pelo que os outros esperam de nós. Trata-se de viver de acordo com valores próprios, alinhados com o que realmente nos traz alegria e propósito. Estudos mostram que pessoas na faixa dos 40 e 50 anos e além frequentemente relatam níveis mais altos de satisfação e conexão consigo mesmas e com os outros, quando comparadas com a juventude. Elas se preocupam menos com o julgamento alheio e mais com a qualidade das suas relações e a integridade das suas escolhas. Esse é o fruto da autorrealização. A liberdade de viver uma vida mais verdadeira e significativa. Mas esse caminho não é isento de desafios. Requer coragem para abandonar velhos padrões e abraçar a complexidade do eu. Exige honestidade para enfrentar partes sombrias e aceitar imperfeições. Requer paciência para lidar com incertezas e transformações internas. E, sobretudo, pede uma escuta profunda para a própria voz interior, que muitas vezes esteve abafada por muito tempo. No entanto, a recompensa é incomensurável. Uma vida que não só é vivida, mas sentida em sua plenitude. Uma vida onde nos reconhecemos em cada escolha, em cada momento. A autorrealização na meia-idade é, enfim, a promessa de uma existência mais autêntica, livre das amarras das expectativas alheias e cheia de sentido pessoal. A integração da luz e da sombra. Aceitar toda a complexidade do eu. Um dos ensinamentos centrais de Jung para a meia-idade é a importância de integrar todas as partes de nós mesmos, não apenas aquelas que mostramos ao mundo, mas também as que escondemos, rejeitamos ou reprimimos. Jung chamou essa parte oculta de sombra. Nossos medos, inseguranças, desejos reprimidos e aspectos da personalidade que preferimos ignorar. A integração da sombra é um processo delicado e, muitas vezes, desconfortável. Enfrentar o que está oculto dentro de nós pode despertar sentimentos difíceis, como vergonha, culpa ou arrependimento. Contudo, Jung afirmava que aceitar essas partes é fundamental para nos tornarmos inteiros, para a verdadeira individuação. Reprimir a sombra mantém-nos fragmentados. Abraçá-la, mesmo com seus aspectos sombrios, nos liberta. Essa integração não significa sucumbir aos impulsos negativos ou justificar comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer nossa humanidade em toda a sua complexidade. É aceitar que luz e sombra coexistem em nós, que nossos sucessos e falhas, virtudes e defeitos são partes essenciais do nosso ser. Na meia-idade, essa aceitação torna-se mais urgente, pois as fissuras da persona, a máscara social, que usamos, começam a se tornar visíveis. O que antes parecia suficiente para o mundo já não satisfaz a alma. O convite, então, é para olhar para dentro com honestidade, acolher nossas sombras e integrá-las à nossa identidade. Esse processo abre caminho para uma vida mais autêntica e equilibrada, onde não precisamos mais esconder partes nossas para sermos aceitos. Ele nos permite viver com mais compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, reconhecendo que a verdadeira liberdade vem de sermos completos, mesmo em nossas imperfeições.
Maturidade emocional. A sabedoria que vem com a idade à medida que envelhecemos. Nosso cérebro passa por mudanças que influenciam diretamente a forma como lidamos com emoções e desafios. Pesquisas em neurociência indicam que, na meia-idade, os centros emocionais se tornam mais equilibrados, tornando-nos menos reativos e mais reflexivos. Isso nos capacita a regular melhor nossas emoções e a encarar as dificuldades com calma e perspectiva. Essa maturidade emocional é uma das grandes vantagens de viver além dos 40 anos. Diferente da impulsividade da juventude, aprendemos a tomar decisões baseadas em valores profundos, não em medos momentâneos ou pressões externas. Essa capacidade nos permite viver com mais intenção, menos no piloto automático e mais alinhados com quem realmente somos. O resultado é uma forma de viver que privilegia o ser em vez do fazer. Menos sobre acumular conquistas superficiais e mais sobre buscar significado e conexão verdadeira. Essa mudança interna não significa a ausência de desafios, mas uma maior resiliência para enfrentá-los, além de uma clareza maior sobre o que realmente importa. Assim, a maturidade emocional na meia-idade não é simplesmente sobre envelhecer, mas sobre ganhar sabedoria, clareza e um senso mais profundo de propósito. É um convite para viver com autenticidade, serenidade e foco no que traz realização genuína.